Meus irmãos, a paz do Senhor. Aqui quem vos fala é irmão Gleiton Ribeiro. Nesta oportunidade nós queremos deixar uma pequena reflexão bíblica da parte do Senhor, dando continuidade ao tema Não Venda a Sua Primogenitura. Queremos falar rapidamente sobre o porquê ou o que levou Esaú a vender ou a trocar a sua primogenitura por um prato de comida, por um guisado que o seu irmão Jacó cozeira. E nós falamos o que era primogenitura no primeiro vídeo. Não deu para falar detalhadamente porque senão fica muito grande. É um dos esboços que eu tenho pela misericórdia de Deus. Ele é um pouco extenso, precisa de um pouco de tempo, ou um tempo a mais para meditar nele como um todo, mas nós dividimos em algumas partes e a segunda parte é essa, a qual a gente vai relatar para os irmãos, que está no versículo número 32. Tem algumas verdades no versículo de número 32, mas nós vamos falar sobre a segunda parte de Não Venda a Sua Primogenitura, baseado no versículo de número 32, que diz assim: E disse Esaú: Eis que estou a ponto de morrer, e para que me servirá logo a primogenitura? Nós queremos falar sobre a segunda parte de Não Venda a Sua Primogenitura. Na visão de Esaú, ele diz assim: Eis que estou a ponto de morrer, para que me servirá? Veja que a segunda parte de que eu quero falar sobre Não Venda a Sua Primogenitura é que para Esaú, ele achava que o que ele tinha, a primogenitura que ele tinha, não era importante. Esta verdade está no versículo número 32. E nós percebemos que existem pessoas, tanto na sua vida cotidiana, coisas que ela tem materiais, e existem crentes, existem pessoas espirituais que não conhecem ou não têm um todo, o verdadeiro valor daquilo que ele tem, e não valoriza aquilo que ele tem, ou não acha aquilo importante ao ponto de preservar, ao ponto de manter e ao ponto de cuidar. Veja que Esaú disse: estou a ponto de morrer, porque ele estava com fome. Ele achou que o prato de comida que seu irmão Jacó cozeira era mais ou tinha de maior valia do que a sua primogenitura, e ele não poderia aguentar mais um pouco de tempo para poder comer mais lá na frente, ou preparar algum algo, ou pedir a sua mãe para preparar algum algo. Veja que muitas das vezes a gente tem algo e a gente não percebe ou não tem a noção do quão valioso é aquilo que nós temos. Perceba que ele ia trocar a primogenitura, um valor de uma ordenança que tanto é espiritual como também terrena, porque ele se sobressaía sobre o povo, sobre os seus irmãos, por ser o primogênito, o filho da força, por ser o primeiro. Antes do sacrifício araâmico começar a se iniciar, era o filho primogênito que iniciava o culto, o sacrifício devotado ou devocionado a Deus. Veja que ele trocou algo que era espiritual por algo terreno. A primeira parte que nós queremos falar sobre o segundo tópico de Não Venda a Sua Primogenitura, o segundo tópico é: ele achava que aquilo que ele tinha não era importante. Veja que o ponto 1, ou o ponto A, de ele achar que aquilo que ele tinha não era importante, é que o ponto A é que Esaú comerciou valores eternos por satisfação temporal e passageira. Ele negociou ou comerciou valores eternos
por satisfação temporal ou passageira. Veja que ele trocou algo que era para toda a sua vida. Ele seria, ou ele é, o primogênito da sua família, e isto não se lhe tiraria. A sua família não poderia tirar a primogenitura, mas ele sim poderia entregar a sua primogenitura. Mas veja que ele entregou algo que era por toda a sua vida, por um simples algo que poderia lhe satisfazer por um rápido momento, temporal, passageiro. Então, meus irmãos, que nós possamos aprender que você não vai morrer. Isto que o diabo está lhe oferecendo neste momento de dificuldade, para que você faça essa transição, para que você venda ou comercialize o bem espiritual que Deus tem lhe concedido, é melhor. Não é. O que Deus tem te dado é melhor do que o que o diabo está te oferecendo. Porque o que ele te oferece é passageiro, é mundano, é momentâneo, se desfaz, se deterioriza, se quebra, se desmancha. Mas o que Deus tem te dado é um projeto. O que Deus tem te dado é algo que vai além da compreensão do nosso entendimento, do nosso querer e das nossas atitudes ou intenções. E é o ponto B de por que Esaú vendeu a sua primogenitura do tópico 2, que ele achava que o que ele tinha não era importante, é a troca de Esaú, quando ele fez a troca da sua primogenitura pelo prato de lentilha ou pelo prato de guisado que seu irmão cozera, é que Esaú fez uma troca que foi irrevogável. Esaú, ele fez uma troca que foi irrevogável. Por que irrevogável? Irrevogável, irmão Gleiton. Veja o que o escritor anônimo aos Hebreus, carta aos irmãos Hebreus, capítulo de número 12, versículos de número 15 ao 17, que diz assim: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contamine. E ninguém seja fornicador ou profano como Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda, depois de herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Veja que foi irrevogável. Esaú, depois que ele perde a bênção, a primogenitura, a bênção, e ele tenta adquirir novamente aquilo que ele perdeu, o escritor de Hebreus diz que mesmo com lágrimas se viu que nele não tinha, ou não foi achado o arrependimento. Porque o arrependimento de Esaú não poderia ser depois. O arrependimento deveria ser no momento exato que ele, antes dele fazer a transição. Ou seja, de quando ele foi incitado a trocar a sua primogenitura pelo prato de manjar, ele deveria ter caído um arrependimento dentro de si, dito: não, a minha primogenitura eu não vendo, eu não troco, eu não dou. É um direito que o Pai me deu, é um direito que Deus me deu, porque Ele que foi que me deu o direito de nascer primeiro. Então, se é o querer dele, se é a vontade dele, eu não vou negociar. Eu não irei negociar.
Então, fique com esta palavra em nome de Jesus. Medite nessas pequenas e singelas palavras que saíram da boca deste humilde servo, porque eu sou servo e eu estou aqui para fazer a vontade do meu Pai. E que Deus vos abençoe.